Sejam muito bem-vindos ao canal do Organizado. Meu nome é Ana Carolina e eu quero começar a fazer mais vídeos aqui para o YouTube. Espero que as minhas habilidades com o vídeo e com a produção desse audiovisual para vocês seja legal. Espero que vocês gostem. E aí eu vou já incentivar e já pedir para que você se inscreva no canal e se você tiver qualquer ideia bacana sobre o que eu deveria falar aqui, deixe, por favor, aqui nos comentários que eu vou muito adorar responder e pegar as ideias que vocês me deram para tratar sobre esses temas. E aí, nesse vídeo, eu tô com vontade de falar sobre uma coisa que eu aprendi nessa semana, uma coisa nova, uma coisa que eu simplesmente não tinha ainda considerado sobre a técnica do Pomodoro. Não tem nenhum texto no blog ainda, mas o que é a técnica Pomodoro para quem não está familiarizado? É aquela ideia de você pega um timer, você pega o seu celular ou você pega um timer analógico clássico, você coloca 20 minutos no timer e você se concentra naquela tarefa que está na sua frente por 20 minutos. Depois, quando passarem 20 ou 25 minutos, você coloca um outro timer para fazer uma pausa de 5 ou de 10 minutos. Você faz isso umas 3 vezes ou 4, e aí você faz uma pausa maior de meia hora ou de 45 minutos. Essa técnica do Pomodoro, né, é antiga, eu já ouvi falar muito sobre ela, mas até algumas semanas atrás eu não entendia a graça, eu não entendia no que ajudava as pessoas, porque essa técnica nunca me ajudou. E aí eu tenho uma amiga que está fazendo doutorado e ela estava contando os tipos de tarefas que ela tinha para as próximas semanas e ela falou que estava começando a aplicar o Pomodoro. E cara, ela explicando e ela falando, eu super consegui entender. Então eu vou contar para vocês o que ela me contou exatamente e dar aqui essa sugestão, especialmente para todas as pessoas como eu que sempre colheram as desvantagens do Pomodoro, porque existem muitos prós e muitos contras com essa técnica de produtividade, como tudo na vida. E aí, eu sei que é uma técnica que vai ajudar muito pessoas na mesma situação que a dela. Qual é a situação dela? Ela tinha, digamos assim, eu não sei a quantidade exata, mas uns 2 ou 3 grandes trabalhos para entregar. Então vamos pegar um exemplo que talvez não seja exatamente o exemplo dela, mas uma coisa similar, parecida. Ela tinha que editar um livro, ela trabalha como revisora e editora de texto, então ela tinha um livro super grande para editar ou para revisar, enfim, e ela tinha um prazo para entregar essa revisão. Além disso, vamos colocar um outro exemplo que eu acho que foi o que ela me contou, mas se não foi o caso dessa vez, com certeza foi o caso de alguma outra vez. Ela tinha um artigo para escrever, um artigo, né, para uma das matérias do doutorado, uma monografia. Então ela tinha, sei lá, vamos botar umas 15, 20 páginas para escrever e ela tinha um prazo para entregar esse artigo. Os dias da semana dela eram compostos de grandes tarefas que levavam horas, e depois de alguns dias ou até de algumas semanas fazendo isso, ela entregava essas tarefas, que na verdade a gente deveria chamar de projeto. Segundo o GTD, projeto é qualquer coisa que você não consegue completar em até 2 ou 3 tarefas. Se você precisa de 2 ou 3 ações, de 2 ou 3 tarefas para completar uma coisa, se você precisa de mais disso, aquilo é um projeto. Então, revisar um livro, entregar um livro revisado, editado ou escrever um artigo de 15, 20 páginas são projetos. As semanas dela eram só de tarefas assim. E ela falou que ela ficava com uma sensação de sobrecarga muito grande, porque ela sabia que ia acordar de manhã, ia ficar tipo de 8 da manhã às 7 da noite, 9 da noite, revisando, editando, ou se ela estivesse trabalhando no artigo dela, escrevendo, reescrevendo, editando o que ela escreveu. Então eram dias de tarefas muito similares que durariam por semanas até chegar no prazo para entregar. E aí ela, né, enfim, poderia ter um outro trabalho para entregar de outra matéria, poderia ter um outro livro para revisar, poderia ter uma apresentação oral para montar. E ela falou que começou a usar o Pomodoro porque ela estava extremamente cansada. E ela estava, tipo, trabalhando muito, estava naquele estado de praticamente exaustão, super cansada. E ela disse que o Pomodoro
obrigou, né? Obrigar assim no sentido positivo, deu aquele empurrãozinho na bunda para ela fazer pausas no dia dela. Então, o que é que eu aprendi ouvindo a história dela? O Pomodoro é excelente para quando você tem tarefas grandes, que são projetos, na verdade, e que você poderia passar horas inteiras do seu dia fazendo um tipo ou dois tipos muito similares de tarefas. Ela sentada no computador, revisando o livro que ela tinha que revisar, ou escrevendo o artigo que ela tinha que escrever. De vez em quando ela precisava revisar o que ela escreveu para o artigo, e às vezes ela precisava continuar a edição de erros gramaticais do livro que ela estava revisando. São coisas diferentes, mas vocês entendem que são coisas muito similares. Um exemplo parecido é estudar, né? Você fica assim, estudando para concurso, estudando para faculdade ou para o ensino médio. Você passa o dia inteiro estudando, estudando, estudando. São matérias diferentes, com exercícios diferentes, mas assim, você está estudando, né? Você está fazendo um tipo de tarefa. Ela disse que cortar o dia dela em pomodoros ajudou a pegar essas tarefas monumentais e a dividir num tamaninho menor, para que quando ela começasse o dia dela de manhã, ela não ia ter aquele pensamento de cara, eu vou ficar 3 horas na frente desse computador até conseguir, exemplo, revisar, sei lá, 20 páginas do livro ou alguma coisa assim. A tarefa monumental, gigantesca, que faria os dias da semana dela entrarem numa fusão confusa em que ela não sabia quando começava um dia, quando terminava um outro, porque ela sabia que ela ia precisar passar 7 dias ou 8 revisando um livro de, sei lá, 150 páginas. O Pomodoro ajudou a dividir isso em tamanhos menores. Como ela estava muito cansada e ela tem a tendência a trabalhar demais, a esquecer de descansar, ela também falou que o Pomodoro teve esse ponto muito positivo. Ele lembrava ela das pausas que ela precisava fazer. Ou seja, eu disso captei que o Pomodoro é excelente para pessoas que têm tarefas muito grandes para serem feitas, tarefas muito parecidas para serem feitas, que se você ficar estudando por 25 minutos, você não vai esgotar o assunto do seu estudo. Você vai depois precisar estudar por mais 25 minutos e mais 25 minutos até ter uma sessão de estudo, supondo de 1 hora e meia, em que você consegue terminar um capítulo ou um texto ou uma subparte da sua matéria. É também uma coisa muito boa para quem está naquele nível de cansaço muito grande, porque, gente, parar e, como eu digo, fazer lagoas de descanso pequenas e médias ao longo do seu dia e da semana e do mês é muito necessário. Se vocês não estão conseguindo descansar, o Pomodoro é um gatilho externo. É um gatilho externo para que vocês consigam descansar. Então, ela diz que nessas pausas de 5 a 10 minutos do Pomodoro, ela levanta da mesa do computador e ela tem algumas coisas que ela faz nessa pausa. Ela, às vezes, levanta, pega o celular, vai para o Twitter, vai para o Facebook, vai responder o WhatsApp. Porque ela também disse uma coisa muito interessante. Ela falou: já que eu sei que eu tenho uma pausa de 10 ou 5 minutos que está chegando daqui a 20 minutos, eu consigo me concentrar nessa tarefa por 20 minutos, porque daqui a pouco eu vou ver o Twitter, porque daqui a pouco eu vou ver o Facebook. E aí a gente compartimentaliza, digamos assim, aquelas coisas que a gente quer fazer e que, se a gente não tem controle sobre elas, elas nos distraem. Rede social, televisão, e-mail, conversa no WhatsApp, coisas assim. Antecipadamente ela sabe que ela vai ter aquela pausa. Então, ela relaxa, se concentra naquela revisão por 20 minutos, porque é só o que ela precisa fazer. Ela vai fazer aquilo por 20 minutos. Quando ela faz a pausa, ela realmente faz a pausa. Nas pausas maiores, de 30 minutos ou 40 minutos, ela tem vários pequenos rituais que ela gosta de fazer. Então ela escreve no diário, ela toma um chá, vai fazer um lanche, sai de casa, vai dar uma volta, vai conversar com alguém. Se você tem alguns rituais de autocuidado, de relaxamento que você não está conseguindo fazer, coloca o Pomodoro em prática, pelo menos durante a manhã do seu trabalho ou durante a tarde do seu trabalho. E nessas pausas maiores, que eu acho que uma pessoa que trabalha 8, 9 horas por dia conseguiria ter umas 4 pausas grandes dessa, né? Não sei, ou 3, dependendo de quantos pomodoros sucessivos você faça.
E aí coloca os seus rituais de autocuidado nessas grandes pausas. No geral, eu percebi que o Pomodoro tem essa grande potencialidade de compartimentalizar as nossas distrações, garantir o nosso descanso, sessionar, né? Não sei se essa palavra existe, diminuir e picotar essas tarefas grandes, monumentais, em pedaços de 20 minutos, que com certeza são pedaços que você consegue sustentar um foco e uma atenção com mais tranquilidade. E ele também diminui, digamos assim, essa pressão, né, essa cobrança antecipada que a gente já coloca em cima da gente quando a gente sabe que a gente vai ter um dia inteiro de estudos pela frente. Eu não tenho muitas tarefas que se beneficiam do Pomodoro, eu me sinto extremamente pressionada para terminar uma tarefa em 20 minutos, mas o meu estilo de trabalho, o meu dia de trabalho é totalmente diferente desse tipo de tarefa. Eu tenho tarefas muito diferentes, eu tenho tarefas variadas, sabe? Muito variadas, que eu posso compor de diversas formas e esse, digamos assim, como é que eu vou falar? Qual é a metáfora que eu tô procurando? Esse conjunto de tempo, né, esse tempo quebrado de tipo 20 minutos para fazer, depois mais 20 minutos para fazer, é um tiro pela culatra para mim, porque assim, não tem nada que eu termine em 20 minutos e eu me sinto bem pressionada para fazer as minhas tarefas em 20 minutos. Então, se você também sente isso, aplica o Pomodoro nas circunstâncias adequadas, porque ele é muito bom para esse tipo de tarefa longa, de um projeto longo que gera uma tarefa recorrente, né? Dentro do GTD, se o projeto fosse revisar o livro X, ela ia ter várias tarefas, como por exemplo, revisar o primeiro capítulo, ou então revisar 10 páginas, depois revisar mais 10 páginas. São tarefas que são quase alguns hábitos que ela tem que manter por um período de tempo para poder resultar naquele grande projeto. Para isso, o Pomodoro é incrível. Eu queria compartilhar isso com vocês, queria contar esse insight, essa ideia que ela me deu. Muito obrigada, Ana Paula, pela inspiração. E por enquanto é só. Se vocês tiverem qualquer ideia bacana sobre o que eu poderia falar aqui, sobre quais vídeos eu poderia gravar, por favor me avisem. Beijo!